Uma boa notícia para a família da apresentadora Ana Hickman. A Justiça de Minas Gerais absolveu essa semana o cunhado dela, Gustavo, da acusação de homicídio. Foi ele quem reagiu ao ataque de um homem de arma em punho obcecado por Ana Hickman dentro de um hotel. Gustavo Correia recebeu nossa equipe em casa para falar do drama que enfrentava há quase 2 anos. Uma vitória importante depois de quase 2 anos de angústia. Você estava ansioso por essa decisão? Tava. Como é que você estava? Tava ansioso, a gente, depois de tudo que a gente fez, a gente tentou provar, tentou esclarecer, tentou mostrar, meu pai, minha mãe, todo dia, ei filho, tem novidade, tem notícia, tem novidade, e eu nunca tinha nada para falar. Gustavo Correia é cunhado da apresentadora Ana Hickman. Ele recebeu a equipe do Domingo Espetacular 2 dias depois de ser absolvido da acusação de homicídio. Em 2016, ele reagiu a um atentado e matou Rodrigo de Pádua. Rodrigo havia feito reféns Gustavo, a mulher dele e a apresentadora Ana Hickman. Na sentença, a juíza do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte escreveu: absolvo sumariamente o denunciado Gustavo Correia. Depois da sentença, Ana Hickman usou as redes sociais para falar do caso. Ela publicou que finalmente um drama havia acabado e que a justiça se fez presente. A paz entrou em nossos corações. Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs. Obrigada a todos que rezaram pela minha família. Gustavo também publicou um vídeo de agradecimento numa rede social. Eu agradeço o apoio de todo mundo e assim que possível eu respondo todas as mensagens. Para a Justiça Mineira, o Gustavo agiu em legítima defesa. A juíza considerou que ele atirou num momento de tensão, em meio à luta corporal com o agressor. Gustavo, como é que foi isso para você ter passado de vítima a réu no processo? Foi revoltante e uma indignação tremenda. Você lembra com frequência desse dia, do que aconteceu? Todo dia. Tudo muito claro na minha cabeça, todo dia. Exatamente, tudo. 21 de maio de 2016. Ana Hickman viajou a trabalho até Belo Horizonte. Ela se hospedou neste hotel acompanhada do cunhado e da esposa dele, Giovana Oliveira, assessora de Ana. Rodrigo de Pádua descobriu que Ana estaria lá. Também se hospedou no hotel e colocou em prática um plano para atingir a família. Gustavo foi o primeiro a ser rendido na saída do elevador e levado até o quarto onde estavam Ana e Giovana. Armado, Rodrigo mandou os 3 sentarem de costas na cama e começou a torturar a família. Todo momento apontando arma, nunca de arma baixada, frases meio confusas, desconexas, querendo mostrar muita coisa em rede social, falando da Ana, que ela vestia vestidos que ele pedia, que ela mandava beijo para ele, ameaçando matar toda hora. Rodrigo se dizia fã da apresentadora. Nas redes sociais, tinha sido bloqueado por ela depois de publicar mensagens agressivas e eróticas. Revoltado, o homem decidiu que se vingaria. O cabeleireiro contratado pela equipe de Ana ouviu as agressões e gravou o que se passava por trás da porta do quarto. Eu sou um ser humano, cretino. Eu sou um ser humano. Chegou uma hora que foi subindo o tom, cada vez mais, e ele disse que ele ia fazer roleta russa, onde ele puxou o gatilho, sempre com a arma direcionada para quem estivesse falando. Muito nervosa e assustada, Ana Hickman desmaiou nos braços da cunhada. Nessa hora, Rodrigo disparou na direção da cabeça da apresentadora. O tiro passou raspando e acertou Giovana. A bala atingiu o braço, entrou no abdômen, perfurou o intestino e se alojou na perna. Nessa hora, Gustavo decidiu reagir. Ele atirou, eu fui para cima dele e falei para elas, corre, sai do quarto, foge. E eu vi as duas correndo e eu fiquei com ele dentro do quarto.
No dia seguinte ao atentado, Ana Hickman contou em entrevista exclusiva o que tinha sentido naquele momento. Ele veio determinado para me matar naquela hora. Eu tinha certeza que ele veio para acabar comigo. Em outra entrevista, 2 meses depois, ainda muito emocionada, ela disse que só saiu dali com a cunhada por causa da coragem de Gustavo. Se o Gustavo não tivesse dado aquele pulo na hora, ele teria continuado atirando, porque ele continuou atirando depois. Um tiro pegou na Giovana, o outro foi para cima. Ele só não terminou porque o Gustavo nos salvou. Se ele não tivesse nos salvado, se Deus não tivesse dado a coragem ao Gustavo, que é um homem que nunca teve uma atitude como essa, ter feito isso, nós estaríamos todos mortos. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Quando ele apontou 38 na minha cara e falou, agora vamos brincar, vamos ver se você tem sorte na vida, vamos fazer roleta russa, e engatilhou a arma, eu tinha certeza que ali era o fim, acabou. Gustavo conta que o rapaz atirou na direção dele, mas errou a mira. Os dois entraram em luta corporal, uma cena que ele não consegue esquecer. Enfim, joguei ele na parede, né, a gente se debatendo a todo momento, eu pedindo que ele soltasse a arma, que aquilo tinha acabado e não aparecia ninguém no quarto, ninguém batia, ninguém tocava campainha, não estava entendendo o que estava acontecendo. Durante 8 minutos, Gustavo tentou desarmar Rodrigo. Estavam os dois segurando a arma, ele com o dedo no gatilho, e eu caí por trás dele. E aí ele bateu a cabeça. Então, quando ele bateu a cabeça, a gente continuou a se debater. Nessa luta, ele veio tentar matar, eu virei a arma na nuca dele e efetuei os disparos. E aí acabou. Rodrigo de Pádua, o agressor, estava com 33 anos, era solteiro e não tinha filhos. Giovana passou por cirurgia e ficou 30 dias internada. Depois, já recuperada, disse que devia a vida ao marido. Ele não fez nada de errado. Ele fez a única coisa que ele podia fazer. Ele também poderia ter tomado um tiro, ele poderia ter morrido. A gente sabe que a pessoa que foi lá, ela foi para matar, porque ela estava armada, ela estava com mais 5 balas dentro do bolso. Eu tomei um tiro. Né? Não foi uma brincadeira o que aconteceu. Quase 2 meses depois do atentado, Gustavo foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais. A justiça aceitou a denúncia e Gustavo foi processado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Um crime com pena de 6 a 20 anos de cadeia. Desde então, ele briga para provar que agiu em defesa da própria vida. O principal argumento do promotor é que Rodrigo foi morto com 3 disparos, o que caracterizaria excesso na legítima defesa. Os advogados de Gustavo contestam. Como se pode querer que uma pessoa, naquela situação, entenda que um primeiro disparo ele está em legítima defesa e um segundo e um terceiro não há mais risco? Na sentença que absolveu Gustavo, a juíza avaliou que não foi comprovada a existência de excesso culpável na legítima defesa. Porque a legítima defesa não pode ser medida de forma milimétrica e nem tampouco há que mensurar quantos disparos bastariam para o acusado se sentir seguro, dada a emoção do momento e seu instinto de preservação da vida. A defesa de Gustavo reuniu provas colhidas pela polícia durante a investigação. As anotações deixadas pelo agressor no quarto do hotel com o passo a passo do ataque à apresentadora e a munição extra levada por Rodrigo. A reconstituição do crime foi pedida pela defesa e provou que render o agressor e disparar era a única saída para evitar uma tragédia. Ele agiu em legítima defesa sua, em legítima defesa de seus familiares, em legítima defesa de todas aquelas pessoas que se encontravam naquele hotel. Ninguém aqui quer ser herói, nunca gostei dessa palavra, enfim, né? Nunca gostei, nunca me importei se eu sou, se eu não sou. Sei que fiz pela minha família, morreria pela minha família, mas se fosse um estranho, eu ajudaria do mesmo jeito.
O Ministério Público já recorreu da decisão da juíza que inocentou Gustavo. O promotor quer que ele vá a júri popular pela morte de Rodrigo de Pádua. O pedido será analisado por um colegiado de 3 desembargadores. E o processo pode se arrastar por pelo menos mais 2 anos. Para a defesa, não há motivos para o recurso. Olha, é lamentável, porque é totalmente contrário ao que está nos autos. Foram colhidas todas as provas necessárias e que embasaram a decisão da magistrada. Esse recurso não vai ter sucesso, tendo em vista que foi provada a legítima defesa. Gustavo conta que a esposa ainda tem uma bala alojada no fêmur e ficou com algumas sequelas. E que, além de Giovana, ele e Ana Hickman também ficaram com marcas daquele dia. Eu vejo que a Ana evita um pouco de falar. Eu acho que o emocional dela ficou mais abalado. Gustavo lamenta a morte de Rodrigo de Pádua e diz que só fez o que fez para proteger a vida dele, a da esposa e a da cunhada Ana Hickman. Eu estou com a consciência tranquila, não pelo fato de ter tirado a vida de alguém, mas pelo fato de ter salvo a vida de 2 pessoas, 3, inclusive a minha, né? Porque, é como eu sempre digo, eu não tive opção, então eu fiz o que eu tinha que ser feito.